Boa noite. Que a graça de Cristo esteja plena em nossos corações. Amém. Sua bondade, seu amor estejam sobre nós, sobre nossos queridos, sobre a igreja, sobre todo o povo de Deus. Hoje vamos estudar o Salmo de número 14. Se vocês quiserem abrir suas Bíblias, eu vou fazer a leitura e vocês podem acompanhar. É verdade que às vezes as versões são diferentes e exige um pouco de boa vontade para acompanhar. Mas vamos lá. Salmo número 14. Tudo bem? Podemos ler? Aqui diz assim: o insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Por acaso, nenhum dos malfeitores compreende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não invocam o Senhor. Serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. É bom lembrar que os salmos são textos de poesia. Eram textos escritos para serem cantados nos cultos de Israel. A poesia não é linguagem exata, ou seja, o poeta não pretende transmitir conceitos precisos. A linguagem poética é mais para transmitir sentimentos, é mais direcionada a produzir emoções. Por exemplo, quando você recita o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso é uma verdade. Mas o que o salmista quer é que a gente tenha um sentimento de confiança. Às vezes, a linguagem não é precisa, mas ela deve produzir um sentimento, uma emoção. Então, assim devemos compreender os textos poéticos dos profetas, dos livros de sabedoria e dos salmos em geral. Bom, este salmo tem como tema: o insensato não crê em Deus e oprime o justo. Então é um salmo que trata de descrever pessoas más e pessoas duras de entendimento e que se opõem contra Deus. O salmo descreve aqui o insensato. A palavra insensato seria uma pessoa sem discernimento, é uma pessoa sem compreensão. Em algumas versões diz nécio. Nécio é aquele privado da compreensão das coisas, não entende. Insensato ou nécio é
aquela pessoa que não compreende verdades fundamentais para a existência. Nesse caso, o insensato é aquele que não reconhece a presença de Deus no mundo, no universo, nas vidas das pessoas. E este é então o assunto. O insensato não crê em Deus e oprime o justo. Aqui está falando de uma pessoa que é rebelde a Deus e prejudica as pessoas. É sobre isso que esse salmo é sobre disso que ele trata. Leia comigo, acompanhe comigo. Trata-se de um salmo profético no qual o autor denuncia o comportamento odioso daqueles que não consideram Deus e praticam o mal ao próximo. Então há pessoas que não têm respeito para com as coisas de Deus e elas praticam o mal. O bandido, o assaltante, o estuprador, eles não reconhecem um poder que exige um certo comportamento do ser humano. Nós entendemos, as pessoas que compreendem melhor entendem que há um poder, há uma sabedoria, há um Deus que propõe caminhos de conduta para nós. Quando a gente lê os 10 mandamentos, lá diz que a pessoa não deve matar, não deve roubar, não deve furtar. Então nós entendemos que há um Deus que tem o direito de propor uma conduta para nós, seres humanos. As pessoas que não consideram Deus, elas não ligam para as coisas que Deus recomenda. Então existe todo tipo de maldade. Aí você lê assim, a gente assiste na televisão o número de feminicídios. Quer dizer, é um ser humano que não entendeu que aquela pessoa é uma propriedade divina. Outro dia eu falei sobre as heresias e falei das pessoas que matam, que destroem. E mencionei aqueles pastores que mataram um adolescente. Matar um adolescente não é heresia. A heresia é querer ser Deus, porque Deus é o dono da vida. Então, toda pessoa que destrói uma vida, ele é um herege, porque ele assumiu um papel que não é dele, que é de tirar uma vida. Isso é de Deus. Isso é uma atribuição de Deus, preservar vidas. Então, quando uma pessoa destrói uma vida, ela cometeu uma heresia, porque ela opinou por ocupar o lugar de Deus. Então, o insensato é aquela pessoa que não compreende qual é o seu papel no mundo. Eu tenho aquela frase que eu costumo dizer para os irmãos, que o nosso papel é melhorar o mundo e povoar o céu. Melhorar com nossa conduta e povoar o céu com o nosso trabalho de evangelização. Então Deus quer que a gente faça, Ele colocou a gente aqui para isso. Cada ser humano que nasce com um propósito. Deus tem um propósito para tornar o mundo melhor. Deus criou o mundo do jeito que criou, mas Ele quer que a gente aqui melhore e também que a gente trabalhe para que, passando a vida aqui, as pessoas possam estar com Ele no céu. Pois bem, vamos prosseguir. O raciocínio é um modo de pensar. Não há Deus. Pode ser expresso de 3 maneiras. A pessoa, quando raciocina, quando pensa, quando conclui que não há Deus, ela pode seguir por vários caminhos. O primeiro, Deus não existe. Então, aquela pessoa que diz Deus não existe. Isso é burrice. Nunca podemos dizer que alguma coisa não existe. Não podemos dizer. Para saber para dizer, por exemplo, que Deus não existe, eu precisaria ter condição de viajar pelo universo todo. E depois de viajar pelo universo todo, por todas as estrelas, galáxias,
Eu aí voltava e dizia, olha, viajei pelo universo todo e não achei Deus. Agora, eu não posso dizer que não existe Deus porque eu não posso examinar o mundo todo. É a mesma coisa quando eu digo assim, o homem mais forte do mundo. Para saber se um homem é o mais forte do mundo, eu precisava ter todos os homens do mundo. E entre eles ver qual é o mais forte. Ou a mulher mais linda do mundo. A mulher mais linda do mundo pode estar numa floresta que ninguém nunca viu, pode não estar aqui na cidade. Né? Ela pode, eu digo, essa é a mulher mais bela do mundo que nós vimos, das que vimos. Né? Então, do que eu sei, o ateu, aquele que não acredita em Deus, ele pode dizer assim, pelo que eu sei, pelo que eu vejo, eu não posso dizer que Deus existe. Ninguém pode dizer Deus não existe ou que uma coisa não existe. Então há coisas estranhas. O André fica muito admirado sobre um caso verídico da ciência que uma mulher gerou no seu ventre um irmão. Então, um irmão. Quando nasceu o bebê, o DNA desse bebê não era dela, da mãe. Era como se ele fosse o DNA de um irmão. Então, se alguém disser que isso não pode acontecer, está falando bobagem, porque nós não podemos pesquisar tudo, para depois dizer, não existe. É a mesma coisa, eu chego na sua casa, quero saber se ali você tem um violão. Eu não posso chegar, aqui não tem um violão. Aí eu procuro na casa toda, em todos os lugares, aí eu digo, sim, não há um violão aqui. Mas se eu não posso procurar tudo, eu não posso dizer que não há. Então, aquele que diz que Deus não existe, é a pessoa sem o discernimento da vida das coisas. O segundo é que Deus existe, mas não está presente. Então, muitas pessoas, não, Deus realmente existe, mas só que ele não tem nada, ele não está ligando para a gente. Né? Então, tem pessoas que acreditam assim, mas não buscam Deus, não procuram Deus, acham que Deus existe, está em algum lugar, que eu não sei onde é, mas ele não liga para mim. Né? E a terceira possibilidade é que Deus existe, ele está presente, mas eu não me importo com ele, não quero saber. Se acredito em Deus, acredito, mas não quero saber de igreja, não quero saber de religião, eu não leio a Bíblia, não quero ouvir de nada de Deus. Eu sei que ele existe, tudo bem, mas para mim não tem nada a ver. Então são essas três possibilidades. Né? Que Deus não existe, que Deus existe, mas não está presente, e que Deus está presente, e que Deus existe e está presente, mas não tem a ver comigo. O comentário, presta atenção. O desconsiderar a Deus não é somente uma coisa da mente. A pessoa que desconsidera Deus não é apenas um raciocínio, que ele raciocinou, pensou e concluiu, não há Deus. Não é apenas um exercício mental, um pensamento, mas também uma atitude comportamental de arrogância, orgulho, autossuficiência, perversidade e maldade. Para muitas pessoas, a maneira dela viver, por causa da maneira que ela vive, não interessa para ela acreditar em Deus. Porque a fé em Deus cobra da gente certas condutas. Então, à medida que eu acredito em Deus, eu tenho que mudar meu comportamento. Então, a pessoa não acredita em Deus, não é porque ela é inteligente e concluiu que Deus não existe. É porque ela é má, ela é perversa. Ela é arrogante, tem orgulho, é autossuficiente, é perversa e é mau. É por causa disso que as pessoas não acreditam em Deus. Não é inteligência não acreditar em Deus. Um cientista escreveu um livro, Deus um Delírio. Ele é contra Deus, ele é contra a fé, e ele acha que a fé é um delírio. O delírio quer dizer, é uma ideia absurda que não é verdade. Então ele escreveu Deus um delírio, porque na opinião dele, Deus a fé em Deus é um descontrole mental. Só que ele escreveu aquele livro e os outros ateus, outros cientistas ateus, condenaram o livro dele. Porque falou, você
está falando isso, isso é besteira o que você está falando aqui. Você quer provar que não existe Deus falando essas besteiras? Não é verdade. Então, a conclusão dele não é inteligência, é arrogância. E aí ele cria raciocínios e pensamentos falsos que os outros ateus condenaram. Então, é como esse salmo mostra e ensina que a falta da crença em Deus não é um raciocínio inteligente, é uma arrogância, é uma grosseria, é uma estupidez, é uma maldade. Por isso é que aquele que diz que não há Deus, na Bíblia é enquadrado como uma pessoa ruim. Veja só o que eu coloquei aqui para você, para todos nós, né? O insensato que não considera Deus é Nabal. Nabal é a palavra hebraica para insensato, ateu. É chamado de Nabal. Essa é uma palavra da língua hebraica. Tipificado por um homem perverso do Velho Testamento. No Velho Testamento, havia um personagem que está no livro de Samuel, capítulo, acho que é 25, que ele era chamado de Nabal. Era o nome dele. Então, aqui é um recurso chamado de personificação. A gente usa uma pessoa para explicar um fato. Por exemplo, a maldade existe personificada nesse Nabal. Então, ele é o mal em pessoa, certo? Ele é o desmiolado em pessoa, ele é o arrogante em pessoa. E o que eu coloquei aqui? O insensato que não considera Deus é Nabal, tipificado por um homem perverso do Velho Testamento. A mulher dele sabia disso, e foi ela que disse ao profeta: não dê, meu senhor, atenção àquele homem maldoso Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. Essa é a declaração da mulher dele, Abigail. Porque esse Nabal, ele cometeu um ato de perversão contra Davi. E a mulher de Nabal foi falar com Davi e pedir desculpas pelo que ele tinha feito, pelo que Nabal havia feito. E ela foi falar com Davi e ela disse isso: esse Nabal é um homem sensato, e ela declarou para ele: não dê, o meu senhor, atenção àquele homem maldoso Nabal. Ele é tão insensato quanto o próprio significado do seu nome. A arrogância o acompanha. A incredulidade, a recusa de Deus é um ato que tem a ver com uma personalidade distorcida. Então, com essa personalidade distorcida, a pessoa, então, para manter a sua personalidade distorcida, ela nega Deus. Continuando. A prática dos insensatos, no primeiro versículo. Como é que eles vivem? O que eles fazem? Corrompem-se a si mesmos, eles apodrecem. O salmista diz que o insensato, eles se corrompem. A palavra corromper quer dizer, vamos imaginar que você pegue um tomate e deixe lá fora, em algum lugar. Você vai lá, depois de uma semana, ele está murchado, podre, desmanchando. Aquilo aqui é o insensato, que diz aqui, né? O insensato se corrompe, ele apodrece. A gente vê na história, na política, na religião, a gente vê pessoas que literalmente apodrecem, do ponto de vista moral, do ponto de vista social, do ponto de vista da fé. São pessoas que apodrecem. Então o salmista diz assim, que esses insensatos, eles se corrompem, eles apodrecem. Eles cometem atos que Deus detesta, praticam coisas, aberrações.
e praticam o mal ao próximo. O justo, a pessoa temente a Deus, ela pode fazer o mal, mas ela pode por descuido, por fraqueza. Mas o perverso não, ele faz com planejamento, a intenção dele é fazer o mal. Então é isso que eles fazem. Eles se apodrecem, eles cometem atos que Deus detesta e praticam o mal ao próximo. Comentário. A maldade é generalizada entre os perversos que desconsideram Deus e oprimem o povo. Então, o perverso, o insensato, ele não leva Deus em conta e faz mal ao próximo. Essa é a principal característica dessas pessoas. Ela é rebelde, ela é arrogante, ela não considera que Deus tem uma exigência para a vida dele. Ele não dá a mínima para o que Deus exige dele e, além disso, ele prejudica o outro. Aquele que faz mal ao próximo é uma pessoa insensata, é uma pessoa que não tem Deus no coração. Então, os versos 2 e 3. Deixa eu ler para você, tá? Rapidinho aqui. O verso 2 e 3 diz assim. Vamos lá. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, que busque a Deus. Aqui é a linguagem do poeta. É verdade que Deus não vê só gente ruim, mas na imagem do poeta, Deus vê assim, ele focaliza os perversos. Certo? Porque os bons não estão na mira do castigo divino. Quem está na mira do castigo divino são os maus. Então ele diz dessa maneira. Não há... Espera um pouquinho. Alguém que tenha entendimento que busque a Deus. Todos se desviaram e juntos se corromperam. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Essa linguagem é uma linguagem dirigida a um certo grupo para o qual Deus está olhando. O perverso, o mal, e Deus está de olho nele. Certo? Quer dizer, Deus não fecha os olhos para a maldade do mundo. A gente às vezes fica revoltado por tanto mal que existe, e até podemos pensar que Deus não está fazendo nada. Mas Ele está olhando. Né? É isso que o salmista diz. O salmista acredita que Deus está olhando. Então eles se corrompem, eles se apodrecem, eles praticam o mal. Então a maldade é generalizada entre os perversos que desconsideram Deus e oprimem o povo. Então, existe a maldade no mundo, a incredulidade, a perversidade, mas Deus está olhando, Ele avalia, Ele percebe, Ele sabe. Deus não é bobo, não é para se enganar. Nós somos tolos, né? Mas Deus sabe o que está acontecendo no mundo e as intenções dos corações. O que cada um está fazendo e o caminho que eles vão seguindo e a perda da eternidade, a perda da visão da eternidade. Vamos prosseguir. Além do mais, no verso 5, os insensatos serão surpreendidos com as consequências das suas maldades. Então, muitas vezes a pessoa que pratica o mal, né? Às vezes você vê assim na televisão, uma pessoa fazendo mal, bate na esposa, maltrata a esposa, bate na esposa, maltrata a esposa. Aí um dia ele mata a esposa e depois ele vai para a prisão e fica lá. Certo? Então aqui no Brasil a lei é uma lei serena, bondosa, mas eu acompanho na televisão os crimes nos Estados Unidos, ele é condenado à morte. Aqui eu sempre me chocou muito. Um pai matou o filho de 4 anos com um golpe de karatê. Entendeu? Golpe de karatê. Deus está vendo isso. Há uma visão de Deus. Mata a esposa, bota fogo na esposa, bota álcool e taca fogo na esposa.
Esse é um Nabal, é um perverso, um insensato, um louco. Né? E o verso 5, que eu preciso ler para esclarecer melhor, ele diz: serão tomados de grande pavor, porque Deus está no meio dos justos. Quer dizer, está no meio, ele protege os justos, mas quem faz o mal, mais cedo ou mais tarde, ele acaba tendo problema, acaba tendo dificuldades. Bom, um comentário muito bonito de C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor famoso, que escreveu a obra dele que é popular. Qual é a obra de C.S. Lewis que é popular? As Crônicas de Nárnia, que foi uma série de filmes. Esse C.S. Lewis era um cristão, escritor, um filósofo cristão. E ele se refere a isso. No fim, aquele rosto, o rosto está com letra maiúscula, porque esse rosto aqui é Deus. Tá? Esse rosto aqui é Deus. Por isso está com letra maiúscula. No fim, aquele rosto é o deleite ou o terror do universo. É bem ou mal. Deleite ou terror do universo tem que ser voltado a cada um de nós. Então, esse rosto para olhar para nós. Ele é o deleite ou o terror. E ele olha para nós. Entende? E ele avalia deleite ou terror. Satisfação ou desastre. Então, ele diz. Então, no fim, aquele rosto que é o deleite ou o terror do universo tem de ser voltado a cada um de nós. Ou outorgando glória inexprimível, ou impondo vergonha que nunca poderá ser curada ou disfarçada. Para C.S. Lewis, Deus é um rosto que olha para todos, para deleite ou terror. E o salmista diz isso, que Deus está olhando. Ele vê o justo e vê o injusto. Ele vê o correto e vê o corrupto. Ele vê o que viola a lei e o que segue a lei. Deleite ou terror. E isso abrange todo o universo. Último comentário. O posicionamento contra o ateísmo é um anseio profundo por Deus. Quer dizer, como é que eu posso combater o ateísmo? É eu ter um desejo profundo por Deus. É a minha relação com Deus que é o combate à incredulidade. Quer dizer, o que combate a incredulidade? É a minha fé. Por isso que eu digo, quando você entra aqui e você se senta ali, alguém viu você entrando, essa fé que você tem, essa fé é que esse anseio por Deus é que combate o ateísmo. É a nossa fé que combate a incredulidade. Mas o incrédulo tem que ver que a gente crê. Agora, se eu creio e o incrédulo não tem essa oportunidade, por isso quando você vê, digo isso, mano, eu fico com pena, né? Porque se a pessoa vem e ela entra aqui, o incrédulo vê a pessoa entrando na igreja, ela pode ser, digamos assim, convencida da fé. Eu tinha um colega médico, um acadêmico, um estudante de medicina. Ele falou que ele não dava bola para Deus, nem para nada. Aí um dia ele passou em frente a uma igreja num bairro lá no Rio de Janeiro, em Belfort Roxo, e ele viu a igreja cheia. E aquela alegria. E as pessoas cantando. Ele falou, caramba, se Deus faz isso, eu quero. Aí ele entrou. Foi a fé expressa naqueles crentes,
louvando a Deus com grande alegria, a igreja cheia, todo mundo, um monte de criança. Aquela expressão de fé venceu a incredulidade dele. É o que eu estou dizendo aqui. O posicionamento contra o ateísmo é um anseio profundo por Deus, confiança na sua proteção e constatação. Aí está errado, por favor, não é contestação. Contestar é ser contra. Aí é constatar é comprovar. Tá? Você pode até colocar comprovação. Isso aqui foi errado. Então vou ler novamente. O posicionamento contra o ateísmo é um anseio profundo por Deus, confiança na sua proteção e constatação de que os maus podem prejudicar os justos, mas a ação de Deus os libertará. Nossas casas são assaltadas. Deus sabe disso. Ele sabe que o bandido levou o seu eletrodoméstico, que você levou 2 anos juntando dinheirinho para ter aquele eletrodoméstico que o bandido levou. Deus está vendo. Ele está vendo isso aqui. E ele sabe que os maus podem prejudicar os justos. Mas a ação de Deus os libertará. A ação de Deus os libertará. São os versículos 6 e 7. Que eu vou ler também. E o salmista então diz: quereis frustrar os planos dos pobres, mas o Senhor é o refúgio deles. Se de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor trouxer de volta os cativos do seu povo, então Jacó se regozijará e Israel se alegrará. Isso para mim, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, nós nos posicionamos contra a incredulidade do incrédulo, expressando a nossa fé. Vocês estão aqui, nós estamos aqui. O vizinho passa, o incrédulo passa, aquele que não liga para Deus passa. Mas a nossa presença aqui, orando e cantando, é um argumento. E aquele meu colega que se converteu, ele disse que ele não podia ser incrédulo. Se Deus traz essa esperança, se Deus traz essa alegria, se Deus traz essa união, eu quero. Porque eu sinto falta disso. E ele foi e falou: pastor, o que vocês têm aqui é o que eu estou procurando, eu quero. E aí ele ficou, éramos eu e ele, os crentes, naquele plantão, no mesmo plantão do hospital. No hospital éramos nós dois. E a história dele era essa que ele contava para a gente. E o salmista diz assim: a esperança do crente, o anseio por Deus, a fé, a constatação da bondade de Deus, é isso que bate, é isso que vence a incredulidade do incrédulo. É isso que bate a incredulidade do ateu. Nenhum ateu, eu convivi com ateus, nenhum prevaleceu diante de mim, porque ele não podia negar o bem que a minha fé me fazia. Não pode, irmãos, não há ninguém, nenhum ateu, nenhum incrédulo, ninguém que pode negar o que a fé em Deus faz na sua vida. Não pode. Ele pode dizer: isso é bom, maravilhoso, como diz, mas eu não quero, eu prefiro a minha vida do jeito que eu vivo, eu gosto da minha cerveja, eu gosto da minha bebida, eu gosto da minha trapaça, eu gosto disso. O salmo é maravilhoso. Esse salmo é maravilhoso. 2 tipos de pessoas: o insensato, que não crê em Deus, e aquele que crê em Deus. Eu já disse e já digo várias vezes: irmãos, meus queridos, se eu não tivesse ido para a igreja na minha adolescência, eu estaria morto há muito tempo. Eu não iria progredir na vida. Quando eu analiso a minha vida antes de Jesus, eu fico convencido de que eu não teria ido para frente.
eu não teria progredido, eu não teria a família que tenho hoje, eu não teria o preparo intelectual que eu tenho hoje, não teria nada disso, naquele caminho. Mas quando um seminarista foi para mim e falou, você é um menino inteligente, tudo bem, precisa de Jesus, precisa ir para a igreja. E eu fui criado na igreja. E eu falei, você tem razão. E quando eu analiso, quando eu converso com as pessoas, o meu irmão que já faleceu, eu conversava muito com ele, e eu perguntava, e fulano? Fulano estava numa briga, levou um tiro e morreu, certo? E o Joaquim? O Joaquim, ele está preso. E assim, o meu irmão me contava a história das pessoas com quem eu vivia. Então, a minha palavra final é essa, irmãos. Nós precisamos combater a incredulidade, demonstrando que nós gostamos de Deus. Porque nós temos a tendência de gostar de alguma coisa que os outros gostam. Há alguns alimentos que a gente não gosta, mas tanta gente gosta que a gente acaba querendo também, né? Então nós precisamos gostar de Deus, gostar da vida cristã, gostar da comunhão, gostar de estarmos uns com os outros. Depois da pandemia, os crentes se afastaram. Na televisão a moça falou desigrejamento. A palavra que a repórter usou lá na igreja. Desigrejamento. Quer dizer, as pessoas desigrejaram, foram embora. E aqueles que se desigrejaram não estão mais sendo argumento da fé. Não são mais. Então, a palavra é essa. O posicionamento, a resistência contra o ateísmo e a incredulidade é que nós tenhamos um profundo anseio por Deus. Confiança na sua proteção. E a constatação de que os maus podem prejudicar os justos, mas a ação de Deus os libertará. Que Deus nos abençoe, irmãos. E parabéns porque vocês estão aqui. Vamos continuar, vamos ficar juntos. A comunhão dos crentes é uma coisa recomendada. Vamos continuar vindo aos cursos de oração, aos cursos de domingo à noite. Domingo que vem é a ceia, não deixe de vir. Se você está me ouvindo em casa ou vai ouvir depois, venha, vamos estar juntos. Eu sempre digo assim, irmãos, todo crente acredita que Jesus virá um dia e vai nos levar. Sabe quem Jesus virá buscar? A igreja é a comunidade. Eu não acho que Jesus vai sair catando por aí, como tem certas teorias. Catou o motorista do ônibus, agora catou a mulher que está lavando roupa, agora catou o bebê que acabou de nascer. Não, Jesus vem levar uma comunidade. A igreja. E a igreja é que combate a incredulidade pela fé que expressa. Pois bem, muito obrigado por sua gentil atenção.